Graça e paz, queridos! Estamos iniciando mais um podcast com ele. Essa pessoa ilustre, amigo, irmão, Gabriel, pastor Gabriel Ratiola. Ele que é esposo, ele que é pastor, ele que é empresário, teólogo. Ele está juntamente conosco aqui. Muito bom dia, pastor! Bom dia, pastor. Graça e paz, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, aí, né, conseguimos alinhar e estar aqui juntos. É verdade. Há algum tempo já, quando o Gabriel vem, acontece alguma coisa. E assim, o importante que está aqui. Bom dia, na paz, Geri. Bom dia, pastor André. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Prazer estar aqui para conhecer um pouco da tua história. Já posso começar com a primeira pergunta, né, pastor? Com certeza. Que é de rotina nossa aqui. Gabriel, qual a sua maior experiência com Deus? Minha maior experiência com Deus. Olha, eu pensando sobre isso alguns dias, hoje também, eu acho que eu não defino a minha maior experiência com Deus como um momento que eu falo coisa de um dia, de uma tarde. Eu vejo a maneira que Deus me encontrou, a minha família, todo o processo aí de alcançar, de conversão, eu vejo como minha maior experiência, porque foi vários pontos-chave, assim, detalhes que eu fico assim, meu Deus, parecia impossível, mas quando você olha o panorama todo, você vê a mão de Deus em cada parte do processo. Então, para mim, essa é a maior experiência, minha vida, né, minha família, a maneira que Deus... Ter encontrado Deus, ou, né? Ou ser encontrado. Ou ser encontrado. Entendi. E Gabi, e como que foi esse encontro? Então, eu desde os meus 9 anos eu joguei futebol, sempre fui muito dedicado nisso. Sonho, acredito que a maioria das crianças no Brasil tem esse sonho de ser jogador de futebol, né? Meu filho tá nessa, tá Jesus. Nessa? Meu Deus do céu, é futebol. Quantos anos ele tem, pastor? 12 é futebol de manhã, futebol à tarde e de noite. Jesus! Mas quantos anos ele tem? 12. 12 anos. 12. Então, eu com 9 comecei escolinha e tudo mais. E fui crescendo, me desenvolvendo nisso. Eu acho que com 12 anos, 11, 12 anos, eu já jogava campeonato estadual de futsal. Então, viajava e tal. E isso foi criando uma certa proporção na minha vida. Até que com 14 anos, 13 para 14 anos, eu fui morar fora de Chapecó. Fui morar em Caxias do Sul, jogar no Juventude lá na base. Daí já era futebol de campo, né? Iniciei no futsal. E eu vejo que aí, não foi aí que começou, né? Aí teria muita história para trás para contar, mas eu vejo que aí começou dentro de mim mudar essa questão espiritual de Deus, começar a realmente trabalhar na minha vida. Eu lembro que meu tio me deu uma Bíblia e falou, ó, começa a ler o Novo Testamento, leia Provérbios, tem 31 provérbios, leia um por dia e você vai ler todos no mês, né? Então eu comecei ali buscar ler, e houve situações, cultos, palavras recebidas, direcionamentos a partir de Deus. Então ali eu vejo que começou o processo. O pastor morava longe dos meus pais, um adolescente ali, né? Eu vejo que foi uma fase difícil, mas ali eu também me apeguei com Deus, eu conheci mais a Deus, né? De ler a palavra, de ter experiência, coisas que eu nem me dava conta, mas hoje eu vejo a importância que teve, né? Então eu vejo que ali foi um start, né? Depois voltei para Chapecó, comecei a congregar, me batizei, e aí tem história para mais de hora aí para nós contar. Esse tempo que tu ficou sozinho, né? Porque na base do time tu vai estar sozinho, né? Sem pai, mãe, amigo. Tu acha que esse tempo foi muito importante para tu conhecer verdadeiramente Deus? Eu acho que sim, principalmente pelo fato de estar nessa situação difícil, né? Eu vejo que os desertos da vida são uma das melhores oportunidades que nós temos de conhecer o Senhor ou de ser conhecido por Ele, né? Porque o Senhor está sempre disponível, mas nós tendemos a buscar quando nós temos maior dificuldades, podemos dizer assim. Verdade. Então, ali, como eu estava sem o afeto da família, a comida da mãe não estava ali, tinha o carinho, o afeto, estudar né? em escola pública, muitas situações,
coisas que infelizmente acontecem, então você não quer participar porque, olha, eu tô aqui, tô fora, não quero arrumar problema para mim. Então tudo isso me fez me apegar no Senhor, e eu vejo que isso realmente foi algo muito, muito marcante na minha vida. Até tu tava disputando já posição com outros, tava disputando numa carreira sem ter o apoio do teu pai e da tua mãe de perto, no caso, né? Sim. Com certeza. E para mim foi algo inédito, porque era um clube assim de expressão, a base do clube que eu estava era de expressão, então trazia um peso. Então, toda essa questão, todo treinamento era um jogo, entende? Então, essa questão, você disputar, é algo muito latente no futebol. Mas eu vejo também que é muito bom, me ensinou muito a questão do você ter regras, né? Horários, ou treina tal hora, tô lá tal hora, você saber perder, né? Porque você não ganha sempre, você aprender a ouvir um não, porque você não ouve um sim sempre. Eu aprendi isso com o futebol, acredito, grande parte. Hoje não é você que joga, tudo bem, eu tenho que aceitar. Então, hoje eu vejo que, num contexto como igreja, como um pastor, exercendo liderança, é algo que me ajuda muito, porque a gente convive muito com pessoas e muitas vezes as pessoas têm essa tendência de se comparar e tudo mais. Todos nós, né, temos essa tentação, podemos dizer assim, de se comparar com o outro, mas eu vejo que isso é algo que me ajuda, porque eu já passei por isso, fui forjado nisso. Então, quando tem um não, quando tem uma porta fechada, já aconteceu, Deus está no controle. Então... Gabi, falando nisso, dessa tua experiência, então muito cedo, né, conhecendo a Deus nesse processo todo, então quer dizer que hoje a sua família conheceu Jesus. Posso dizer que foi através de você? Também. Como eu falei, a história é longa, porque meu tio, ele irmão do meu pai, ele se converteu muitos anos atrás, eu nem sei definir quanto. Certo. Então, desde lá, ele fazia convites, né, para minha mãe, para o meu pai e para os outros irmãos para ir na igreja. Então, eu lembro de quando eu era criança, de minha mãe indo na assembleia, eu indo na escolinha ali, que tinha, no momento, eu nem lembro o nome que era dado, eu só lembro que depois do culto nós ia comer pastel na Pasteca. Mas assim, eu não lembro de nada desse tempo, eu só lembro, mas eu imagino que desde lá Deus já estava trabalhando, porque como é que Deus vai né, faz na vida do ser humano? É uma semente, né? Exato. Então foi plantada a semente, né? E aí foi regando numa terra boa, né? E aí veio frutificar. Eu entendo nesse sentido. E só complementando, pastor, falei também porque aí eu fui o primeiro da minha casa, contexto pai, mãe e irmã, que me batizei, né? Então depois disso foi que meus pais, minha irmã primeiro, depois meus pais se batizaram, né? Vieram para os caminhos do Senhor. Então, foi através do meu tio, né? De algumas outras pessoas também. Se eu for falar aqui, eu até erro, porque teve várias pessoas que investiram na minha vida. Mas dentro da minha casa, sim, né? Porque eu fui o primeiro e depois eu pude ver, né, aquele texto de Atos, quando Paulo fala ali para o carcereiro se cumprir, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e os da tua casa. É verdade. E hoje, Gabriel, né, você está como pastor, né? Você, na realidade, a igreja só reconhece, né? Porque o chamado é Deus quem dá, né? O chamado não é a instituição, né? Então a instituição reconhece o chamado pastoral. Faz quanto tempo que você foi reconhecido pastor, né? E também é muito bom comentar a sua idade, né? Porque às vezes tem essa, hoje não tanto, né? Mas um pouco mais atrás se tinha essa percepção ou essa, poderia dizer, essa negação, poxa, pastor cedo, pastor novo, é um menino, né? Então eu gostaria que você falasse nesse sentido. Bem, eu tenho 25 anos, fiz em julho. Eu fui consagrado pastor em dezembro nós estamos em 2023, dezembro de
e 21. E algo que até é um desafio, confesso, às vezes você ministrar uma palavra, você vê ali pessoas com uma idade maior que a sua, então bate um certo temor, né? Mas algo que Deus tem falado ao meu coração é a respeito daquele texto que Paulo orienta Timóteo, né? Que você não deve se acovardar por conta da tua idade, mas antes você deve ser um exemplo para o rebanho, para a igreja. Então, eu acredito que vida cristã, pastor, não tem tão somente a ver com a idade física, né? Mas com a idade espiritual que você adquire não com o passar do tempo, mas com a sua busca com Deus, a sua vida com Deus, né? Verdade. Porque Paulo, ele fala aos Coríntios que ele desejaria dar um leite, desejaria dar um alimento sólido, mas ele ainda está dando leite, porque as pessoas não tinham amadurecido. Então, eu acredito que isso é uma coisa também que eu até parabenizo o pastor Daniel, que é o pastor da nossa igreja, que ele dá essa oportunidade, né? Eu vejo que isso é algo muito bom, porque ele acredita nas pessoas. Por exemplo, eu jovem, ele que teve essa intenção de me batizar, não, de consagrar como um pastor, entendeu? Então, eu acho que isso também tem muito a ver com o líder da igreja, de incentivar, e com o propósito de Deus, né? Porque eu percebo que a nossa igreja, pastor, tem muitos jovens, né? Eu não sou o único, né? Não é um caso inédito, é vários jovens que Deus tem levantado como pastores, pastoras ali dentro do rebanho. Eu acho que isso é algo realmente da parte de Deus que tem feito e é algo que é louvável. Eu acho que é muito bom, pastor Gabi, e aqui nós estamos vendo, né, um jovem pastor que está dedicando a sua juventude para Deus, né? E também eu acho que nós temos uma semelhança, que eu também fui consagrado a pastor até um pouquinho antes, então eu também fui novo, né? Com 22 e assumi o trabalho maior, né? Assumi como líder da igreja com 28 anos, né? O importante aqui é gastar a sua juventude, a sua vida para Deus, né? E isso é um exemplo da sua vida aqui, do seu testemunho, Gabriel. E isso é muito, muito bom e interessante, até para aqueles que estão nos vendo, né? Os jovens, moços, moças, que às vezes pensam, eu preciso me divertir, eu preciso ter a minha vida para depois fazer algo para Deus. Eu acho que o quanto antes nós pudermos fazer algo para Deus, pode ter certeza que Deus não vai deixar dívida para ninguém, né? Gabi, além de pastor, né, hoje também tu está como, né, empresário. Como que é conciliar isso? Como é que é o seu dia a dia, né? Também agora casado, né? E eu quero fazer um testemunho aqui, se me permite, Com Gabi. certeza. Eu tive o privilégio de estar junto na sala de aula, junto com o Gabi, junto com o Geri. E o Gabriel sempre foi um menino, e eu, né, tenho essa liberdade de chamá-lo, né, assim, pela idade, um menino muito coerente, muito sensato. E acredito eu que é aquilo que você nos relata e nos conta, desta questão que muito jovem, né, muito cedo você longe dos pais, né, do afeto, que isso é muito importante, né? Então imagine você se sentir só que eu digo, né, sem o afeto familiar ali, você ter que se virar sozinho com apenas 14 anos, né? Então esse relato, né, gostaria de fazer. E com certeza, sem sombra de dúvida, a esse tempo que nós estávamos, acredito que ainda não era pastor, né? Mas era nítido em ver o chamado de pastor na sua vida, né? Mas eu gostaria que você também falasse sobre essa questão, como é que é o dia a dia, o conciliar, né, também com a vida do pastoreio. Então, eu entrei para essa vida empresarial, né?
por conta do histórico da família, meu pai ele tem 2 empresas, então logo que eu parei de jogar, que foi uma decisão aí que marcou também a minha transição ali para a questão ministerial. Então eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, mas trabalhar como se fosse uma pessoa, qualquer pessoa que iniciasse ali na empresa numa função básica, digamos assim, que era na expedição. Então ali começou, fiquei 1 ano e aí surgiu uma necessidade na outra empresa que meu pai possuía. Então desde então eu estou lá, né, o restaurante. Então, como é um restaurante... Pode falar o nome aí, Gabriel. Pode falar o nome. Propaganda. Claro, pode, por favor. Então, eu trabalho ali na Churrascaria Nativa. Você que quer comer uma carne, comer uma pizza. Top. Carne no almoço, pizza à noite. Então, como são horários que são não horários comerciais, isso também me deu uma certa disponibilidade para cuidar das coisas do Senhor, né? Então... Eu, por exemplo, de manhã, eu costumo sempre fazer meu devocional, ter meu momento de oração, de leitura da palavra. E à tarde, comumente, assim, eu costumo fazer discipulados e tudo mais. E, às vezes, à noite eu concilio daí com os cultos da igreja. Mas eu confesso que não é uma rotina muito fácil, né? Sim. Por conta que você desliga de uma coisa, você tem que ligar em outra. Mas eu creio também que isso é um moldar do Senhor, um preparar do Senhor. Então eu vejo que isso tem me feito crescer muito, tanto na área ministerial, como na área também profissional, empresarial. Tenho buscado sempre me desenvolver, crescer. Mas realmente é difícil, é corrido, porque também fim de semana é algo que é muito difícil você ter um tempo livre. Foi até algo que no início eu tive muita dificuldade, porque quando eu jogava ainda, eu sempre falava que eu nunca ia querer trabalhar em restaurante. Falava, porque eu via meus pais, sabe? Meus pais, a vida inteira, eles fizeram a vida deles trabalhando em restaurante. Eles têm 25 de casado, 24 de restaurante. Começaram a vida. Então, eu sempre olhei aquilo e falei, não, eu não vou querer isso para mim. Só que por conta de ser uma empresa familiar e tal, eu acabei indo meio que contra a minha vontade, contra o meu desejo. Mas eu entendi que era necessário para aquele tempo. Então, hoje é uma dificuldade que eu tenho de conciliar a rotina. Como eu já estou há alguns anos, já está mais tranquilo, assim, né? Mas já tira de letra, já. Eu creio que o casamento me ajudou muito, pastor. Olha, que Porque antes, por exemplo, eu era solteiro, entendeu? Então, sábado à noite eu trabalhava, domingo eu trabalhava, e você fica até tarde e tal. Então, era mais difícil. Agora, depois de casado, dá uma certa estabilidade maior, uma tranquilidade maior. Saber que vai para casa, tem a tua esposa, ou às vezes ela tá junto comigo ali, isso ajuda muito. Gabriel, eu queria voltar sobre a faculdade que o pastor estava falando antes ali. Quando tu começou, tu tinha o projeto de um dia ser pastor, ou tu foi por conhecimento? Olha, eu não me recordo muito bem se eu já havia recebido palavra ou não. Uma coisa que é claro para mim, eu sempre fui um estudioso da palavra. Sempre gostei de ler a Bíblia. Então, quando foi falado a questão da faculdade de teologia, bora, entendeu? Não por conta do ministério pastoral, mas por conta... Conhecimento. Então, como eu falei, desde os 13 para 14 eu tenho por hábito ler a Bíblia. Mas na época ainda eu nem... não era um cristão genuíno, assim, não tinha me batizado. Eu lia... Eu acho até isso aí um caso à parte, porque eu lia antes de ir para a igreja, eu lia a Bíblia. Olha, que legal. E daí, quando eu comecei na igreja, na minha cabeça, assim, como 1 mais 1 é 2, eu tinha que ler a Bíblia. Então, quando eu comecei na igreja, para mim aquilo virou uma... Teve influência, Gabi? Teve influência? Um exemplo. Falando, e eu gostaria aqui pegar um gancho, amizade. Teve influência nessa questão, porque é muito importante, né? Com hoje certeza. A questão da juventude, a questão de amizade, do coleguismo. Eu vou falar uma experiência da minha parte. Eu com 12 anos, eu sempre falo para o meu filho, eu tinha uma amizade dentro da igreja, porque eu nasci e me criei, né, dentro da igreja, mas foi a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia. E na minha época, não tinha WhatsApp, né? Não tinha
O SMS se encontrava na igreja, era uma vez por semana lá no domingo, 2 vezes por semana, e nós nos encontrávamos e nós tínhamos um projeto. O projeto era o quê? 10 capítulos por dia. Chegávamos no culto de jovens, e aí, conseguiu ler os 10 por dia? Não, li, eu tô lá, tal, e aí fazia aquele feedback, e a gente foi. Então isso me ajudou na amizade. E aí eu não sei da sua questão, se isso teve também ou não. Por incrível que pareça, não teve. Inclusive, quando eu comecei na igreja ali, que eu comecei a congregar, conhecer as pessoas, né, ter esse relacionamento que é fundamental, eu já lia a Bíblia por hábito. Então eu lia, só que eu chegava com as pessoas, amigos da igreja, eu percebia que as pessoas, eu chegava com dúvidas e tal, aquela questão, né, você tá lendo e tal. Mas eles não sabiam, eu até percebia que as pessoas do meu lado ali, que já estavam na igreja há tempo, não liam a Bíblia. Eu falei, mas como assim? Para mim é tão marcante isso, é tão certeiro que eu preciso. E as pessoas ali, eu via que não tinham essa mesma chama no sentido, de vontade de ler. Hoje eu percebo que é uma dificuldade que se encontra na igreja das pessoas, mas eu também percebo que tem muito a ver com o chamado que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor me despertou desde cedo a ter esse desejo. Eu não falo isso porque eu me considero melhor, mas eu acho que foi realmente esse despertar de Deus, né? Deus sempre me direcionando para a palavra de Deus. Percebo que pessoas têm mais essa inclinação daqui a pouco para a oração. Falou em oração, a pessoa tá lá envolvida. E eu sempre fui com a palavra de Deus. Então, no início, pastor, eu até confesso que eu tive esse choque de realidade, porque eu estava num ritmo e eu chegava ali, os meus amigos jovens não estavam nesse mesmo ritmo. Então, Entendi. eu fui o cara, eu comecei na igreja e eu era o cara que cobrava a galera, você tem que ler, vamos ler e tal. Começando a ir na igreja. Então, no futebol ali, algumas pessoas eu sempre ficava, eu era crente chato, até hoje eu vejo que isso foi um erro que eu cometi, mas eu incomodava, vamos, você tem que ir, chamava. Entendi. Eu vejo isso, Gabriel, porque a maioria das pessoas que é pastor hoje em dia, talvez não tinha o desejo de ser pastor, né? Só que Deus, como Ele já sabe, Ele tem o chamado para você, Ele vai te preparando, como despertou em ti a vontade de ler a Bíblia, de buscar o conhecimento, é tudo preparação para o chamado que Ele já tem para você. Né? Com certeza. Gabi, uma outra questão também, sei que muito, muito cedo, né, você estudou, né, aqui você poderia até comentar se existe o desejo, né, de pastorear em outro país, né, se existe esse desejo, se, né, tem esse chamado, né? Olha, para ser sincero, eu e minha esposa gostamos muito de viajar. Assim, a gente trabalha e tudo mais, e a nossa prioridade no momento, assim, a gente gosta de viajar. A gente trocar um carro, por exemplo, a gente prefere investir numa viagem. Então, a gente tem muito esse desejo, eu e ela falamos inglês, mas assim, eu não tenho nenhum direcionamento claro da parte de Deus a respeito de pastorear igreja fora do país. Para mim é algo assim, como está nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus. Não está colocando foco hoje. Não. Nem projeto hoje. Hoje meu foco ministerial é aqui na Igreja Batista Getsemane, a JET. Então é ali, eu vejo que meu lugar hoje é ali. Então minha ideia, meu foco hoje é crescer ali, poder servir conforme as minhas limitações na igreja onde eu estou. Se futuramente vier a oportunidade ou chamado, aí é outra história, mas hoje eu não coloca não como é uma realidade. Entendo. Não é uma realidade. Gabriel, o seu culto, pode falar um pouco como que é o seu culto? Que dia da semana é? Hoje eu estou liderando o culto ali, o culto da Vitória, na Getsemane do Presidente Médici. O culto acontece às 7h30 da noite. Faz um ano por aí, acho que um ano ou menos de um ano que eu assumi esse culto.
e nós também fizemos um encontro que é um culto um pouco mais informal, mais como se fosse uma ideia de célula, de clã, das pessoas compartilharem, que é em inglês daí, né? 100% inglês, com louvor em inglês. No culto, isso é é algo separado? É separado. Tá, não é no culto, então. Não. Na quinta-feira é culto. É culto normal. É culto normal. Um culto normal. Entendi. Se eu for lá, um exemplo, não vai ser inglês. Não. E aí, esse inglês é uma vez por mês? É uma vez por mês, Tá. Também na quinta? Não. Nós começamos no sábado, depois mudamos para sexta, agora voltamos pro sábado de manhã. Mas aí essa, assim como tu falou, mais informal e tal, é totalmente inglês? Totalmente inglês. Os louvores? Tudo. Inclusive, Palavra. eu aconselho vocês a ouvirem os louvores em inglês. Sim, é fenomenal. Eu, especialmente, sou apaixonado. Ainda mais que estudou, né? Eu acho que isso é muito, muito importante para quem já viajou, né, para fora do país, sabe o quão é importante você estudar inglês, né? Senão você só vai ficar no hi, hello, né? Good morning. E achar que tá abafando aí. Não, mas isso eu creio muito, pastor, eu creio muito nisso, na questão da capacitação. Verdade. Porque a Bíblia diz que um senhor, ausentando-se do país, confiou seus bens aos servos, de acordo com a capacidade de cada um. Então, meu entendimento é que eu devo aumentar minha capacidade para eu receber mais a parte de Deus. Por exemplo, essa garrafa aqui tem 500 ml. Então, Deus vai lhe derramar de acordo com a capacidade da garrafa. Mas se essa garrafa fosse 2 litros, Deus também ia derramar de acordo com a capacidade. Então, eu ligo isso, por exemplo, com um curso em inglês, com fazer um passaporte, com você se capacitar para Deus poder te usar, né? Eu falo para as pessoas, até os meninos, quando eu era líder de clã dos jovens ali, eu falava para eles, você não tem perspectiva para viajar, mas faça o passaporte, é R$250. Faça o passaporte, se programa, faça. Você não pode limitar Deus, né? Daqui a pouco Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, mas você não está preparado, né? Você não vai ter como. Deus, ele faz o impossível, mas o natural cabe a mim. Então, eu sempre fui muito dessa convicção. Então, eu sempre estou buscando me desenvolver. Aperfeiçoar, né? E isso é fato, pastor Gabriel, porque lá em Provérbios 6:12 também, Salomão vai falar sobre a preguiça. A preguiça não é somente profissionalmente, né? Às vezes a pessoa pode ser top profissionalmente, né? Acorda 4:30 da manhã, 5:30, né? Seja o horário, pode se desenvolver bem profissionalmente. Porém, intelectualmente ele não lê um livro, não. Então quer dizer o quê? Que numa área da vida dele está sendo preguiçoso, está contando historinha, se justificando para não fazer aquilo. Né? E da mesma forma isso que você está argumentando e falando aqui, que as pessoas não podem deixar que isso venha abater ela, né? Tudo aquilo que Deus, qual é o propósito de Deus para nós, né? Que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. O que é abundância? Abundar em tudo, né? E é isso que nós precisamos crer, acreditar e fazer. Nós estamos com ele, pastor, ele que é empresário, ele que é esposo, pastor Gabriel Racciola. Você está conhecendo aí um pouquinho mais aí do pastor Gabriel, ele que tem apenas 25 anos de idade e com uma grande bagagem, uma grande experiência aqui contando para nós. Eu vou passar aqui a bola aqui para o Geri, né, fazer mais uma pergunta aqui para o pastor Gabriel, e aí nós já vamos seguindo aqui para nós encerrarmos esse podcast, né, que tenho certeza que está sendo excepcional aí para você que tem nos acompanhado. Bom, Gabriel, eu vejo que tu é meio visionista, sabe, tipo, para as pessoas se capacitarem, né? Como tu falou da garrafa, se não está preparado para receber esse tanto que você está querendo, como vai ser receber, né? O que tu poderia falar para os jovens de hoje em dia que talvez não tenham uma perspectiva, não tenham uma visão assim?
Olha, eu acredito que o jovem ele deve buscar, como o pastor comentou durante o podcast, agradar a Deus. Tem uma parábola na Bíblia de 2 irmãos, né? Um pegou parte da herança, saiu, gastou tudo aquilo que o pai tinha e depois retornou. Mas o irmão que ficou também, ele ficou chateado porque ele viu que o pai deu uma festa para o irmão. Então, o irmão que foi e o irmão que ficou, os dois estavam junto com o pai pelo que o pai podia dar, não por quem o pai era. Então, o jovem de hoje deve buscar a Deus porque é melhor estar com Deus por quem ele é do que por que ele pode dar. E porque se nós estamos com Deus por quem ele é, ele também vai nos dar porque ele é um bom pai. Então, às vezes, para o mundo parece que você está perdendo a sua vida, perdendo a sua juventude, perdendo seus anos de ouro, mas saiba que se você está consagrando eles ao Senhor, você está tomando uma decisão muito sábia, fazendo aquilo que eu creio que é o melhor para a sua vida, que é depositar sua vida, seus dons, seus talentos, sua capacidade, seu tempo nas mãos do Senhor. E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem a capacidade, a força para nos surpreender nas nossas situações aqui da Terra. Eu já ouvi muito isso de pessoas falar, meu Deus, se eu tivesse a vida que você tem, eu ia estar fazendo tanta coisa, menos estar na igreja. Mas eu vejo que a minha melhor decisão foi estar na igreja. Hoje eu vejo, eu tenho uma família abençoada, tenho um casamento abençoado, eu tenho um ministério, eu tenho meus pais dentro da igreja, eu tenho minha irmã dentro da igreja. Então, para mim, isso é motivo de alegria. Eu vejo que isso valeu a pena de toda a escolha, toda a renúncia que talvez o jovem tenha que ter. Então, viva o dia de hoje. Algo que me ajudou muito foi fazer um contrato com Deus no meu início. O pastor Lucinho tem lá, se botar no Google, contrato com Deus. Você lê 10 minutos a Bíblia por dia e você ora 10 minutos por dia. Você não pode ler 20 amanhã para compensar o dia que você não leu. Então você faz um compromisso com você mesmo e com Deus, e você buscar a Deus todo dia, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Nada começa grande, tudo são passos diários. Show! Esse foi o pastor Gabriel Ratiola. Está aqui então o Instagram do pastor, né? Também onde ele é empresário na Nativa, na churrascaria Nativa, né? E queremos, pastor Gabriel, agradecer por esse pouco tempo, né, que nós estivemos aqui junto, conhecendo um pouquinho aí da sua história, da sua experiência com Deus, né? Dessa trajetória aí dos 12, 14, né? Desde os 9 anos, como você mencionasse. Eu acho que isso é muito importante para os nossos jovens que às vezes pensam, né? Achando que estar na igreja é não ser livre. E ao contrário, né? Seguir a Jesus é ser livre, porque tudo aquilo que você não domina será dominado. E as pessoas, às vezes, elas estão no pecado, elas estão sendo escravas, e elas acham que por si só elas conseguem se soltar, mas não podem mais. E aí Satanás usa de escravo, levando para onde ele quer. Então, esta palavra, com esse testemunho, a você, querido, querida, que Deus venha abençoar a você de uma forma especial. Pastor Gabriel, em nome aqui da nossa igreja, do podcast, queremos te agradecer, te honrar pela tua vida. Essa é a nossa oração, né, Geri? Para que Deus venha te conservar essa pessoa que você é. E estou falando aqui com causa porque conheço o pastor Gabriel. Eu sempre falo menino de ouro, sempre falei para a mãe dele que é um menino de ouro. Que Deus venha te abençoar e te conservar. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar desse tempo aí. Que Deus abençoe também esse ministério, o crescimento desse podcast, da igreja, de vocês. É uma alegria, estamos todos juntos, né? Deus abençoe também. Amém. Prazer enorme, Gabriel, estar recebendo você aqui e conhecendo sua história. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e sua sede regional Chapecó. E tamo junto. Até o próximo podcast.